Aleluia. Agora, livro de João, Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12 ao 19. E também, já aproveitar, já vamos ler lá na frente. Achou João? Segura com o dedinho, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos fica logo após João. Os estudiosos dizem que o Novo Testamento começa aí. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, ali no versículo... Deixa eu ver aqui, versículo 5. A partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Livro de João, capítulo 12, versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Rei dos reis, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco, porque o próprio Jesus disse que a Sua palavra sem o Espírito, ela não produz efeito. Então nós pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco e que possamos avançar mais uma vez, Pai querido, crescendo em estatura e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos aqui diante de 2 textos, um em que Jesus entra em Jerusalém e um em que Cristo Jesus, ele é assunto aos céus. E ambas situações aqui teria que ser aguardada e desejada por todo o povo de Israel. Jesus, ele era aguardado naquele tempo pela nação de Israel, o Messias.
E no contexto aqui do povo de Israel daquela época, existiam ali, pelo menos as mais conhecidas, 4 seitas da religião. Existia ali um desejo de um governo, do Messias que viesse governar sobre a nação, né? Então, ali existiam os fariseus que investigavam a lei e procuravam saber se o que estavam fazendo era certo. Só que, da mesma maneira que eles investigavam a lei, eles colocavam um jugo sobre o povo. Eles tentavam expressar a sua santidade, olhando para que eles seguiam da lei, mas ao mesmo tempo que eles falavam sobre a lei, eles acabavam não a seguindo e a cumprindo da forma em que Deus desejava que eles cumprissem. Eles conheciam extremamente todos os 600, acho que são 613 mandamentos que existem ali na lei de Moisés. Se você perguntasse para qualquer fariseu, eles iriam falar os 613 mandamentos de cor. São 365 mandamentos em que são mandamentos de maldição e os demais de bênção. E se você perguntasse para um fariseu, eles iriam falar todos esses mandamentos. Mas para que eles pudessem, em algum momento, não praticar esse mandamento, eles falavam assim: mas também existe a lei oral que foi passada, que nós conhecemos. Jesus fala da tradição deles. E eles usavam as tradições para quebrar os mandamentos. Também tinha lá, né, os zelotes. Zelotes era uma facção, né, uma parte da seita que queria que o Messias viesse e governasse sobre Israel e derrotasse todos os seus inimigos. Os saduceus, que meditavam na palavra de Deus, mas não acreditavam em toda a essência da palavra de Deus. E tinha os essênios, que eles buscavam o Senhor, mas eles tinham que se isolar, eles tinham que ser isolados. E nesse contexto veio Jesus, com pelo menos 4 religiões dentro do judaísmo, ali de Israel daquela época. Veio Jesus com um povo que estava clamando por um libertador, porque estavam ali como escravos, né, como reféns dentro da sua própria nação, nas mãos de Roma. E chegou Jesus. E quando Jesus chega, né, se nós olharmos ali o livro dos Evangelhos, nós vamos ver Jesus chegando, contrário de tudo que eles imaginavam ou pensavam que tinha que ser o Messias. Os fariseus se depararam com um Cristo que, lá no começo de Mateus, no Sermão da Montanha, ele fala assim: ó, vocês quando jejuarem, não apareçam diante das pessoas com o rosto, sem lavar o rosto, com a aparência de quem está com fome, né? Estou parafraseando, para dizer que estão exalando santidade. Mas Jesus fala que eles deviam aparecer da mesma maneira, como se não estivesse jejuando, porque quando eles oravam, Jesus ainda vai dizer assim, ó, porque os fariseus tinham o costume de orar alto no meio das sinagogas, e Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que te vê em secreto, e Ele te recompensa. Porque quando eles oravam alto no meio do povo, Ele falou assim: aquele que estava fazendo tal coisa já estava ganhando a sua glória aqui nessa terra. Mas Jesus, ele veio para dizer assim: a glória não é aqui, é viver a glória de Deus na eternidade. Não é diante dos homens que vem a nossa recompensa. Não é porque eu sei todos os versículos da Bíblia que eu vivo na presença de Deus, mas é porque os versículos me mudam de dentro para fora. Porque o que a palavra de Deus entrou aqui, eu memorizei, salvei, aprendi, guardei no meu coração, começa a me mudar de tal forma que o que as pessoas vão ver não é alguém que quer expressar santidade, mas vão ver a santidade de Deus dentro da minha vida, fluindo naturalmente. E daí Jesus também fala com os zelotes que queriam resolver tudo na briga. E daí Jesus diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Todos eles aguardavam o Messias, todos eles aguardavam o Senhor. E veio uma multidão ouvindo alguém que estava contando algo novo.
da palavra de Deus. E não era o que os fariseus diziam, e não era o que os zelotes diziam, e não era o que os essênios diziam, nem os saduceus, mas era o que o próprio Deus desejava para toda a nação de Israel. E conforme Jesus avançava com essa palavra, as multidões o seguiam. Algo que era normal era saber que Jesus estava passando, e nós vemos os evangelhos dizendo assim que houve um aglomerado de pessoas, porque Jesus estava em determinado lugar. E a palavra do Senhor vai dizer no mesmo livro de João, no capítulo 5, que essa multidão que seguia o Senhor, que desejava um Messias, que viesse guerreiro, conquistar, livrar das mãos de Roma, que viesse implantar o reino de Deus, mas um reino físico, aonde eles não mais seriam escravos. Essa multidão que ouviu tudo isso começou a seguir Jesus. E um dia Jesus se assentou, pregou, anunciou, e chegou aos seus apóstolos e disseram: mestre, nós não temos com que alimentar o povo. E daí chegou, não lembro se foi André aqui no texto bíblico, que chega para Jesus e falou assim: tem um garoto aí, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou os peixes e os pães, e aquela multidão se alimentou. Daí Jesus subiu ao monte para orar, os discípulos foram para o outro lado do mar da Galileia, e no outro dia voltou todo mundo procurando: cadê aquele homem que nos deu pão e peixe? E daí aonde Jesus estava, eles viram que saiu um barco, eles pensaram: Jesus e seus discípulos foram para o outro lado. Então eles pegam os barcos que estão sobrando e vão atrás de Jesus. Na noite anterior a eles fazerem isso, os discípulos estão no meio do mar da Galileia ali, e Jesus aparece andando sobre as águas. Depois, na manhã, aquele povo se encontra com Jesus, e Jesus vai dizer assim: vocês não vieram até mim, porque queriam algo novo, mas porque vocês comeram o pão e se saciaram. E algo que era normal, as pessoas virem até Jesus, porque ele poderia fazer algo na vida e na história das pessoas. Mas em algum determinado momento, algumas pessoas começaram a seguir Jesus, porque ouviram ele falar. Muitos seguiam a Jesus naquele momento, porque viram algo que Jesus poderia fazer para eles e poderia sustentar a vida deles. Viram que pessoas foram curadas. Nós conhecemos relatos do Evangelho dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro. Daí depois que ela foi curada, ela se levantou e começou a servir ali todo mundo. Só que começou a chegar mais gente, e diz a palavra do Senhor que ele orou ali por uma boa parte das pessoas que estavam ali. Elas foram curadas, elas foram libertas de espíritos malignos. E por causa dessas obras, as multidões vinham até Jesus, porque ouviram ele falar, e além de falar algo que vinha dos céus, ele fazia sinais e maravilhas. E a pergunta é: o que você ouviu Jesus falar que fez você vir até aqui hoje? Ou levantar as suas mãos, talvez numa outra igreja ou aqui mesmo, levantar as mãos e falar assim: eu quero servir ao Senhor Jesus? O que você ouviu Jesus fazer sobre a vida de alguém que fez você olhar para Deus de uma forma que você jamais havia visto, e ele começou a mudar a sua vida de dentro para fora? Porque nós não somos mudados do exterior, porque o exterior não convence. Os fariseus não convenceram aquela geração, nem a geração anterior, nem a geração anterior, e nem a geração anterior ali, àquele momento em que Cristo veio. O externo não convence se o interno não for preenchido pela presença de Deus e pelo Espírito do Senhor. Somente assim o nosso exterior vai começar a convencer as pessoas. Aqueles homens sabiam todas as leis, mas o Senhor vai dizer assim que eles não conheciam o Deus que fez e criou aquelas leis. Então, em qual momento foi que você ouviu Jesus falar? Você consegue se recordar o dia em que você aceitou Jesus? Você consegue se recordar o dia que você foi motivado e foi transformado pela presença de Deus? O dia em que você viu uma obra dele e falou: ele existe, ele é real.
Porque a partir de algum momento, aquelas pessoas que foram e ouviram o Senhor ali no Sermão da Montanha, começaram a crer nele. E começaram a seguir porque criam. E quando nós começamos a andar com Jesus, porque vimos algo nele, nós começamos a ser mudados de dentro para fora. A Elisa até está lendo um livro chamado De Dentro para Fora, né? E realmente, eu não li nenhum versículo, nem capítulo, eu tenho esse livro também, mas não li. Mas realmente, o Evangelho, ele nos muda de dentro para fora. Ele muda a nossa maneira de agir e de pensar. Primeira coisa que Deus começou a mudar em mim de dentro para fora foi liberar perdão. E isso só foi possível por causa dele. Eu guardei muita mágoa por muito tempo. Eu já falei isso aqui do meu pai. Da maneira em que eu era tratado como criança, da maneira que fui tratado durante a adolescência. Eu fico pensando às vezes assim, o que eu lembro, quais são os dias que eu lembro do meu pai? E quando eu olho para esses dias, eu faço aquele esforço para lembrar dos melhores dias. Mas houve um tempo quando eu me converti, que eu lembrando de todos os dias, o meu coração dizia: você tem que liberar perdão. O meu coração dizia que eu deveria me achegar a ele. Meu coração me dizia, porque era Deus dizendo que eu precisava ter um coração transformado por ele, e não poderia ser uma aparência externa em que eu só iria vê-lo, falar benção pai, eu ouvi um Deus te abençoe e ir embora, mas tinha que ser um bênção pai desejando a bênção dele, uma bênção pai dizendo que eu queria estar com ele, uma bênção pai dizendo que eu queria participar da vida dele e ele participasse da minha vida. E isso começou a mudar o meu coração. Então as palavras que eu ouvi, que endureceram o meu coração, que me formaram, né, em algum momento ali, elas começaram a ser mudadas. Porque naquele momento eu conheci dois pais. Eu já tinha o meu pai natural, eu conhecia o pai que estava nos céus. E ele pôde mudar o meu coração em relação ao meu pai que eu tenho desde quando nasci. E uma das coisas que eu tive que fazer é sair de onde eu estava, ir ao encontro dele e pedir perdão. E isso mudou, né? Eu vou falar para vocês, irmãos, o meu relacionamento com meu pai ainda ele é muito breve, mas mudou muito ao longo dos anos, né? Antes eu tinha que ligar para ele, saber onde ele está, procurar ele. Hoje ele me liga até 1 da manhã. Né? Me liga 11 da noite, me liga 10 da manhã, fala, você não fala com o pai, entende? E isso mudou, mas eu tive que ouvir a Cristo, porque eu sozinho não conseguia fazer isso. Eu sozinho, eu só conseguia pensar, em todos os momentos eu não via um feliz, eu só via os ruins. Hoje eu aprendi que os ruins me tornaram fortes. E os bons é o que me alegra todos os dias. Então toda vez que eu vou para Itanhaém, né, eu gasto um tempo que eu tenho que ir até ele, que ele mora longe, mas eu passo o dia com ele. Eu converso com ele. Porque eu aprendi que eu tenho um pai que me ama, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu aprendi que tem um Senhor que cuida de mim e que me abençoou e fez eu restaurar um relacionamento que não existia antes. Então, irmãos, quando você estiver aí ouvindo umas inquietações no seu coração em relação a alguém, em relação a mudanças, ouça a voz de Deus. Porque se você ouvir, a 1 da manhã o seu celular vai tocar para falar assim: eu amo você. Então, irmãos, uma coisa que nós aprendemos é que Cristo quer mudar o nosso sentimento. Uma coisa que Jesus mexeu ali com os fariseus e com todos eles era o que? Eles queriam ser livres das mãos dos seus inimigos.
E para ser livre das mãos dos seus inimigos, eles odiavam seus inimigos a ponto de falar que eles sejam consumidos. E daí Jesus vem lá no Sermão da Montanha e vai falar assim: olha, o que está escrito, odeiem seus inimigos. Ele fala assim: ame os seus inimigos. É necessário que aqueles que aguardam ver Jesus vindo sobre as nuvens dos céus para resgatar a sua noiva, ame os seus inimigos. É necessário que aquele que aguarda que Cristo venha e leve a sua noiva para junto dele, é necessário que ela perdoe, que ela libere aquilo que Cristo diz que nós devemos liberar, o perdão. A palavra do Senhor vai dizer assim, que se nós não conseguimos amar ou perdoar um irmão que nós vemos, como nós vamos conseguir amar o Deus que nós não vemos? O próprio Deus vai dizer assim, o próprio Jesus, que o novo mandamento Ele nos deu: amar o Senhor nosso Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós queremos ver o Messias, o Senhor Jesus vindo dos céus, mas estamos cumprindo a palavra dele para que possamos vê-la. O que te fez, o que você ouviu que te fez ir a Cristo? O que você viu que te fez ir a Cristo? O que Cristo começou a mudar em você depois que você o conheceu? Porque isso vai dizer a maneira em que você o adora hoje. O que você vê de Cristo é o que você adora. Você não vai conseguir adorar sem não conhecê-lo. Você vê um Senhor que governa a sua vida? Você consegue se submeter à vontade dele quando ele diz não? Você consegue se submeter à vontade dele quando ele não diz nada e espera ele responder? Você e eu conseguimos ouvir a vontade do Senhor e falar: Senhor, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Porque quando Jesus estava subindo aos céus, Ele deu uma mensagem para os seus apóstolos, que eles deviam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Você permanece buscando ao Senhor até que do alto você seja revestido por completo da presença dEle? Você permanece buscando a presença do Senhor, crendo que o Deus Todo-Poderoso já enviou o seu Espírito e Ele habita em vós, e Ele está em vós, e que você precisa ser movido e guiado pelo Espírito do Senhor? Porque aqueles homens, eles tiveram que ficar buscando ao Senhor aproximadamente, acho que foi uma semana, até que veio um vento, encheu a casa, e línguas foram repartidas como fogo, e eles foram cheios do poder do Senhor. Você tem escutado a voz do Senhor e permanecido nela até que você seja cheio da presença dEle. Nós aguardamos um rei que vai vir sobre nós, mas Ele já está presente em nós por meio do seu Santo Espírito. Ele vive em nós, Ele habita em nós. Mas estamos sendo cheios de forma plena. Aquela nação, no momento aqui do livro de João, no capítulo 12, eles foram ao Senhor Jesus, porque viram ou ouviram algo. Muitos estavam ali porque viram o que Ele fez com a vida de Lázaro, e Ele tinha ressuscitado. E eles andaram com o Senhor naquele momento. Diz que muitas pessoas estavam vindo dos outros países, muitos judeus estavam vindo de outros países, e pegaram ramos e começaram a saudar o rei que estava descendo sobre um jumentinho. Você já viu o Senhor? Você já ouviu o Senhor? Você o reconhece como o rei da sua vida? Como aquele que controla toda a plenitude, tudo que você é? Porque naquele momento o Rei da Glória estava descendo, como diz a palavra do Senhor no livro de Zacarias, no capítulo 9, que ele desceria sobre um jumentinho. Mas no livro de Salmos, no capítulo 118, o salmo que nós lemos hoje, vai retratar. Dizendo assim:
Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus. Eu te exaltarei. Esse salmo estava apontando para este dia em que Jesus, ele veio e desceu em Jerusalém montado num jumentinho. Ele entrou na cidade de Jerusalém e todo o povo que ali viu o adorou e reconheceu quem ele era. Ele era aquele bendito que veio em nome do Senhor, o Messias, o Salvador da vida deles. Eles dizem Hosana, que significa salva-nos agora. Eles viram o Senhor e disseram, salva-nos agora. Na sua adoração, você consegue adorar ao Senhor dizendo, Hosana, salva-nos agora. Na sua adoração, você consegue ver o Senhor como teu libertador, aquele que veio para tirar toda a dureza do seu coração, ou toda a religiosidade que estava no seu coração, para que pudéssemos viver a palavra dele. O Senhor, Ele nos convoca hoje para cumprir a vontade dEle. E a vontade dEle é que sejamos cheios da presença dEle e que anunciamos o seu evangelho a todas as nações e a todas as criaturas. Diz, né, que era para anunciar em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Adorar a Deus é seguir a palavra dEle e cumprir esse mandamento. Você tem ministrado em Jerusalém? Tem ministrado o poder, a palavra do evangelho na sua casa, no meio dos seus familiares? Tem comunicado a presença de Deus? Porque em Jerusalém era o povo de Israel, era o povo judeu, e o evangelho era necessário que fosse ministrado ali. E no livro de Atos nós vamos ver que quando eles são cheios do Espírito Santo, estão ali vivendo a plenitude do Espírito Santo, Pedro começa a pregar e prega para os seus irmãos judeus ali em Jerusalém, e mais de 3.000 homens se convertem. Você tem pregado em Samaria? Tem pregado fora da sua família, com o seu jeito de viver, na sua cidade, na cidade vizinha? Tem aproveitado de alguma forma, como meu pai me liga 1 da manhã para falar que me ama? Você tem aproveitado esses momentos para falar que Jesus ama alguém? Quando você pega o telefone, lá longe a pessoa está. Você tem anunciado em Samaria, fora do seu contexto natural? Tem anunciado até os confins da terra o evangelho? As pessoas que não te conhecem, mas ao te ver, reconhecem que o Rei da Glória está habitando em você? O que sai de dentro de você externa quem você é, e as pessoas conseguem ver a Cristo? Porque Deus nos chamou para vivermos nas suas obras, diz o livro de Efésios, para vivermos as suas e manifestar as suas obras. E o que Ele nos ordena é que sejamos cheios, e que ao estarmos cheios possamos liberar aquilo que está em nós. O rei desceu e toda a nação aguardava aquele momento. Jesus um dia vai vir dos céus e todos aguardam esse momento. Todos os seus filhos, todos aqueles que o buscam, aguardam esse momento em que Cristo virá dos céus. E nós estamos aguardando isso porque um dia nós o ouvimos, porque um dia nós vimos a sua ação e porque Ele habita em nós. Mas agora a nossa missão é que mais pessoas possam conhecê-lo. Irmãos, não é o quanto nós conhecemos de Cristo, mas é quanto nós expressamos de Cristo aonde nós estamos. É quanto nós expressamos de Cristo no meio do povo. Eu aproveito as oportunidades de um relacionamento restaurado para falar de Cristo. Você tem oportunidade de falar de Cristo porque você ama uma pessoa. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que precisam ouvir de Cristo para que eles possam ouvir e ver a Cristo e falar: bendito é o que vem em nome do Senhor.
Quantos da sua família ainda necessitam falar bendito é o que vem em nome do Senhor? Quantos da sua família ainda necessita levantar os ramos de palmeira e falar assim, bendito é que vem em nome do Senhor? Naquele momento a nação de Israel ali que levantou os ramos, eles estavam fazendo uma saudação a um rei que viria para livrá-los, porque eles não tinham entendimento de que a obra de Cristo não era livrá-los ali daquela situação contra Roma. A obra de Cristo era livrar eles da escravidão do pecado. A obra de Cristo era se pôr no lugar deles para que eles pudessem se tornarem santos, para que eles pudessem viver na presença de Deus com uma vida transformada. Eles estavam vendo um rei entrando e eles acharam, agora ele vai governar sobre essa nação, nós vamos guerrear contra Roma e vamos ser livres. E Cristo estava entrando ali para que a partir daquele momento eles pudessem ser livres do pecado, das obras de Satanás, para que eles pudessem ser livres do governo do maligno e pudessem viver toda a plenitude de Deus para a vida deles. E o Jesus um dia veio para ti, ou está vindo para ti nesse momento, numa entrada triunfal, para dizer que você é livre do pecado, quando você está nele, quando você se arrepende das suas obras de pecado e vive nele. Jesus está entrando agora para governar a sua vida, para dizer que não é a sua vontade que vai ser feita, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Jesus está entrando de forma triunfante agora na sua vida, para que a sua percepção de mundo é que ele governa sobre todas as coisas e que todas as coisas estão nas mãos dele, e que a sua percepção de mundo vai ser viver segundo a palavra dele. Deus tem coisas maravilhosas para você viver no seu relacionamento, na sua casa, mas vai ser quando você entender que ele é quem dá as palavras para que a sua casa seja bem sucedida. Alguém aqui já ficou nervoso ou irado em algum momento? Né? Dentro de um relacionamento, alguém já ficou nervoso por aqui? Não, ninguém ficou, né? Daí, ontem eu até falava com a Elisa assim, que a gente fica nervoso porque fere o nosso senso de justiça, né? A gente acha o quê? Que alguém está ocupando o lugar que deveria ser nosso. Se um carro te fecha, né? Daí você fica nervoso porque, poxa, o cara me fechou, eu estava na preferência, esse lugar era meu. Se acontece no problema relacionamento, a pessoa faz tal coisa, mas quem tinha que fazer isso era eu. E daí você fica nervoso, irado, porque feriu seu senso de justiça. E a palavra do Senhor vai dizer que quem nos justifica não somos nós mesmos ou os nossos pensamentos, mas é o Messias, é Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo é quem nos justifica. Cristo ele diz assim, que Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Está irado? Lembre-se, alguém já justificou, tomou o seu lugar. Irmãos, nós temos que olhar para Cristo que veio, entrou ali em Jerusalém. Ele estava falando assim para o povo, era a última semana que aquele povo, aquela nação veria Jesus entrando em Jerusalém. Logo ali, ao contar de mais 6 dias, Cristo iria morrer na cruz. E ele estava ali entrando triunfante, né, ali por causa da saudação das pessoas, para dizer assim, olha, o lugar da sua ira já não há mais, porque eu vou morrer por você. Eu vou justificar você dos seus pecados. Eu a partir de agora vou ser a sua paz. Eu a partir de agora vou... E diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 53, que eu vou levar sobre mim o castigo, para que você tenha paz. Eu vou sofrer, a partir de agora eu estou rumando para um lugar aonde eu vou sofrer, para que vocês tenham vida. Eu vou morrer para que tenham vida e vida em abundância. Jesus estava entrando ali de forma triunfante para se pôr no lugar do povo e de todo o mundo. Se você ler o capítulo 12, a sequência, Jesus estava dizendo, eu vou governar a sua vida de tal forma que você vai pertencer a mim desde o primeiro dia que se encontrar comigo até a eternidade, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Rei de toda a glória se humilhou na forma de servo, e diz a palavra do Senhor que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. O Rei de toda a glória fez tudo isso para deixar uma promessa para mim e para você, que ele voltaria. Ele voltaria sobre as nuvens dos céus. Você teve uma vida justificada por Deus. Já se irou? Já nos iramos. Mas entenda que agora a sua justiça não é como a deste mundo. Ela é feita em Deus. Então, no lugar de se irar agora, lembre-se que o Deus Todo-Poderoso está contigo e Ele tem cuidado de vós. E Ele já tem recompensa para você. Aproveite os momentos de ira para dizer que Cristo Jesus opera poder e maravilha. Quando todo mundo fizer algo que parece que é para te irritar, lembre-se, você já foi justificado por Cristo. Transforme aquele momento de ira em momento de poder de Deus, transformando não somente a sua vida, mas a vida daquele que aguardava a sua ira e a sua resposta. Porque o Messias já veio, o nosso Redentor já veio para liberar uma palavra, quer dizer que um dia Ele voltaria novamente para que habitássemos com Ele. Livro de João, capítulo 14, versículo 1, vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu irei, e voltarei para vós mesmos. Daí Ele vai dizer: se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Deixa eu pegar aqui, porque senão eu já vou repetir o versículo de novo. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Rei prometeu que Ele virá novamente. Qual é o seu anseio para esse dia? Qual é o seu anseio, o seu desejo para esse dia? Muitos cristãos oram para que o Senhor venha, e muitos têm medo que Ele volte. Muitos cristãos que falam, eu creio em Deus, o maior medo é, Jesus voltou e eu fiquei, né? Principalmente porque na década de 90 para cá tiveram muitos filmes sobre arrebatamento, e o que nós víamos é muita gente ficando. Chegou a hora de você que viu Cristo entrando de forma triunfal na sua vida, você ouviu a palavra dele, crer que ele virá e não se preocupar se vai ficar, mas saber que vai estar com ele todos os dias da sua vida. Você foi chamado para viver com ele por toda a eternidade. Esqueça esses negócios de ficar preocupado se vai ficar, mas diga assim, o que eu faço para viver com ele? Porque quem vive preocupado achando que vai ficar, o único problema é que vai ficar mesmo, porque não vive com ele. Mude a sua maneira de viver. Viva por Cristo, ande em Cristo, se mova por Cristo, porque a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17, vai dizer que nele existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. Você é gerado, você é criado por Deus. Você foi feito para viver as obras de Deus e foi chamado para viver com Ele eternamente. Então, nós sabemos que Cristo virá. E os fariseus daquela época disseram, agora não tem mais jeito. Não há nada que possamos fazer, porque todos o seguem. Seja aquele que ouve a voz de Deus e o segue, porque, como João, o apóstolo, disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele vem para transformar a sua vida de dentro para fora. Ele vem para transformar a sua vida, os seus sentimentos, o que você dá valor hoje na sua vida. Quais são as coisas que são importantes? Seu trabalho, sua casa, sua família, seu ministério. O que é importante para você hoje? Jesus tem que ser o primeiro.
Se Jesus for o centro, Ele vai cuidar do seu ministério, vai cuidar do seu trabalho e da sua família. Jesus vai cumprir a chamada através da sua vida, para que todos possam ver quem Ele é e ouvir o que Ele fez na sua vida. A vida de um cristão agora é a vida de testemunho, onde as pessoas veem Jesus e ouvem Jesus através de você. Para encerrar, eu vi um testemunho de um ministério infantil. Essas duas pessoas, é um casal, eles cuidam do ministério infantil da igreja deles. E teve um dia que estava tendo uma reunião na salinha, e daí uma criança estava com muita fome. Falava: professor, eu estou com muita fome, eu quero comer. E daí tinha um irmãozinho, uma criancinha, que falou assim: professora, eu tenho esse pacotinho de baconzitos, aquele salgadinho. E daí ela disse, que era o menor, eu não lembro quantas gramas tem lá o menorzinho, mas era um pacotinho daquele. A sala de criança deles era de 58 pessoas, acho, 56, 58 pessoas. Eu sei que era o número par ali, acima de 50. Quem gosta de salgadinho sabe que não vem 50 daquele negócio no menor pacote. Daí aquela criança falou assim: mas professora, Jesus não multiplicou os pães? Jesus não multiplicou os peixes e todo mundo comeu? Daí, e se a gente, a criança falando, e se a gente orar para Jesus multiplicar? A professora, cheia de fé, abriu o pacotinho e falou para quem orar? A criança, né? E a criança orou. E formou uma fila, para todo mundo, todas elas se servirem. E eles, cada um passava e pegava um, Porque até então ela não. Até então eu tinha fé, mas tinha que ver até onde dá. E cada um pegava um ali. E passou as 50 crianças e pegaram um. Olhou no pacote e ainda tinha. Daí ela disse que passaram mais 4 vezes toda a turma e comeram do menor pacotinho da Elma Chips lá, do Baconzitos. Essa criança, ela saiu testemunhando na escola dela. Com um pacotinho de baconzitos, a gente comeu 4 vezes, 50 crianças, 58 crianças. As crianças farisaicas da escola dela falaram: é mentira. Aí essa criança pegou o pacotinho de baconzitos, chamou todos os amiguinhos, fizeram a mesma coisa. E todos comeram do mesmo pacote. Isso aqui é no Brasil. Isso aconteceu. O que você ouviu de Cristo? O que você viu em Jesus que te motivou a servir ao Senhor? Aquela criança ouviu uma história que às vezes nós pensamos é mais uma historinha na escola bíblica das crianças. Às vezes você pensa, olha lá, vamos contar mais uma historinha de Jesus para as crianças. A palavra do Senhor diz que quando a palavra dele é ministrada com o Espírito do Senhor, ela transforma tudo. O que você viu em Jesus e ouviu em Jesus que mudou tudo na sua vida? É sobre isso que você tem que pregar do Evangelho. Porque o Rei Jesus, ele veio até você e ele deseja vir a mais pessoas. Qual é o seu evangelho? Qual é o seu testemunho? O daquela criança foi um pacote de baconzitos, mas de uma palavra que fluiu da palavra de Deus através do seu Espírito. Houve uma palavra de Deus que transformou a sua história. Você já levantou as mãos, já levantou os ramos, dizendo: bendito é que vem o nome do Senhor. Mas ainda existem aqueles que precisam ouvir uma mensagem. Pedro começou, João continuou, Tiago pregou, Filipe ministrou, Tomé, os 11 apóstolos saíram pregando.
Veio Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, e quantos mais vieram até chegar em você. Eles viveram um só propósito: anunciar o reino de Deus. Com quê? Com que eles ouviram e viram do próprio Cristo. Porque existe uma promessa para nós: que Ele virá. Então que você possa, desejoso agora, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E desejar cumprir a vontade dEle. Porque o Senhor nosso Deus, Ele aguarda que eu e você o busquemos até que Ele venha.